A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 3,15 o seguinte: santifiquem a Cristo em vosso coração e não estejais preocupados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Meu irmão, minha irmã, viver além das aparências. Nesses dias onde as aparências prevalecem tanto, viver além das aparências exige um passo desafiador de nossa parte. Porém, é essencial encarar a verdade sobre quem realmente somos, sem máscaras, sem filtros, sem desculpas. E esse processo começa com a coragem de reconhecer as mentiras que muitas vezes nós contamos a nós mesmos. Sim, quantas vezes nós nos auto-iludimos? A antiga máxima grega diz: conhece-te a ti mesmo. Continua extremamente atual nesses dias tão corridos e agitados em que nós vivemos. Muitos, antes da psicologia moderna, já se reconhecia a importância do autoconhecimento. Jesus, ao longo de seu ministério, lidou frequentemente com pessoas que estavam cegas para as suas próprias realidades internas. Pessoas que não tinham consciência da sua condição emocional, psicológica, pessoas que estavam mais aptas a ver os problemas nos outros e não conseguiam ver em si. Gente que fazia questão de parecer justa, correta e pura diante dos outros, mas que diante de Deus precisava ser confrontada com a verdade. Os fariseus são um exemplo clássico disso. Eles valorizavam rituais externos como a purificação das mãos, mas negligenciavam a limpeza do coração. Jesus nos advertiu com firmeza, deixando bastante claro que o que contamina o ser humano não está fora, mas dentro dele mesmo. Nas palavras, nos pensamentos, nas intenções. Pois é. Outro momento impactante, diria eu, foi quando uma mulher apanhada em flagrante adultério, está lá em João capítulo 8, a partir do versículo 1, ela foi levada a Jesus por homens prontos a apedrejá-la. E Jesus, com toda a sabedoria que lhe é peculiar, toda a sabedoria e verdade, desmanchou a hipocrisia daqueles homens com uma única frase. Está no versículo 7 de João 8. Quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A verdade brilhou, e de um a um, todos foram se afastando. Mesmo entre seus discípulos, Jesus encontrou ilusões. Pedro, o apóstolo robusto, acreditava que jamais abandonaria o Mestre, nem mesmo sob ameaça de morte. Mas Jesus o alertou lá em Mateus 26, verso 34, se não me falha a memória. Jesus disse: antes que o galho cante, você me negará 3 vezes, naquele mesmo dia. Pedro não estava mentindo. Ele apenas não conhecia a si mesmo tão bem quanto pensava que conhecia. Mas Jesus conhecia, porque Ele conhece o nosso eu. E o mesmo vale para os outros discípulos, que também afirmaram em Mateus 26, 35, não te negaremos jamais. E eles tinham boa intenção, mas estavam, na verdade, iludidos. Assim como nós, que muitas vezes julgamos os outros com base em versões distorcidas de nós mesmos, somos muito propensos a alimentarmos ilusões, de escondermos fraquezas e assim mantemos aparências somente. Mas por que nós fazemos dessa forma? Por quê? Porque nós temos medo de não sermos aceitos, medo de que a verdade sobre nós seja desprezada, até mesmo por Deus. Mas eu gostaria de trazer aqui a boa notícia. Tem uma boa notícia para nós. Deus já nos conhece profundamente. Sim, Ele vai lá no recôndito da nossa alma e conhece tudo. Ele sabe de nossas falhas, de nossas vergonhas, de nossos limites e ainda assim nos ama. Não há razão para temer.
para temer a verdade, pois é justamente nela que nós encontraremos libertação. Como Jesus mesmo falou em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santificar Cristo em nosso coração significa dar a Ele o lugar de Senhor absoluto em nossas vidas, inclusive sobre aquilo que nós escondemos. Significa trilhar um caminho de honestidade, de humildade e de transformação. E esse processo começa dentro de nós. Exatamente, dentro de nós. Nós devemos fazer como o salmista e orar. Como ele declara lá no Salmo 139, no versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Além disso, nós precisamos nos dispor a ouvir, a sermos mais sensíveis a ouvir. Muitas vezes, pessoas ao nosso redor percebem em nós o que ainda nós não conseguimos enxergar. E nós precisamos também refletir sobre nossos atos, sobre nossas atitudes, deixando de lado a mania de justificar tudo o tempo todo. Nós somos especialistas em dar boas razões, até mesmo para comportamentos errados. Viver o Evangelho além das aparências deve começar com a disposição mental sincera da nossa parte de conhecer a verdade sobre nós mesmos e de nos deixar transformar por essa verdade. A autenticidade é o ponto de partida para uma vida cristã profunda, verdadeira, vitoriosa, bem-sucedida. Nosso Senhor Jesus Cristo não habita em fachadas, não. Ele habita em corações rendidos, corações quebrantados que se entregam a Ele. Se por acaso nós temos vivido mais preocupados com a imagem do que com a essência, é hora de acordarmos. Que possamos buscar a verdade e que ela nos leve a uma fé viva, a uma fé concreta, a uma fé robusta e libertadora. O apóstolo Pedro nos convida a algo muito mais profundo do que uma religiosidade visível. Ele nos chama e nos desafia a viver uma fé autêntica que nasce do coração e transborda em esperança e coerência. Em outras palavras, ele nos desafia a irmos além das aparências, a vivermos uma espiritualidade verdadeira. Espiritualidade esta sustentada não pelo que os outros veem em nós, mas pelo que Deus conhece dentro de nós, o nosso íntimo, o nosso âmago, a nossa cerne. A fé cristã, proposta pelo Evangelho, começa no lugar mais íntimo e decisivo da existência humana, o coração. É no coração que estão as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas motivações e as nossas convicções. Por isso, em Provérbios 4:23, Salomão nos adverte, acima de tudo, o que devemos guardar na vida. Guarda o teu coração, porque dele procede toda a vida, depende toda a vida. Guardar o coração não significa trancá-lo, mas zelar por aquilo que alimentamos nele. Nossos pensamentos, nossos valores, nossas crenças, nossos sentimentos. Alguém já disse que assim como evitamos comer alimentos estragados, deveríamos também ter o mesmo cuidado com as ideias deterioradas, aquelas ideias que contaminam o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, o nosso modo de viver. Aquilo que o mundo chama de tendências, não é isso? Muitas vezes o problema não está nas intenções, mas nas ideias mal formadas que nós abraçamos durante a nossa vida. E elas, uma vez instaladas no nosso coração, afetam toda a nossa vida, impacta de forma muito negativa. E nosso Senhor Jesus deseja governar esse território invisível, mas decisivo, que é o nosso coração.
Aquele espaço que um poeta chamou de terra onde ninguém pisa, precisa ser ocupado por aquele unicamente digno de ser santificado em nosso íntimo. E ali, onde moram os nossos segredos, exatamente ali, moram os nossos segredos, as nossas lutas, as nossas lembranças, os nossos medos, os nossos conflitos existenciais, que Jesus deseja reinar não como hóspede, mas como Senhor. Um dos maiores perigos da fé cristã é o risco de vivermos uma espiritualidade de fachada. É possível participarmos de cultos, participarmos de celebrações litúrgicas, cantar hinos profundos de louvor, ter uma moral impecável e ainda assim mantermos um coração distante de Deus. É possível sim vivermos uma fé ritualista, sustentada por costumes, mas vazia de amor e de verdade. Foi contra esse tipo de religião que Jesus se posicionou repetidamente. Ser cristão não é apenas parecer com Cristo, mas ser transformado por Ele. Não se trata de performance religiosa, mas de coerência espiritual. A pergunta não é se nós frequentamos igrejas, se fazemos parte de alguma comunidade cristã, mas se aquilo que nós vivemos no culto molda quem de fato nós somos em casa, no trabalho, no trânsito, nas conversas e, sobretudo, nas nossas decisões. Se as nossas orações não nos tornam mais misericordiosos e nossos louvores não nos tornam mais humildes, aí estamos presos às aparências, a essa armadilha chamada aparência. Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Mas sal e luz não fazem barulho, eles transformam ambientes pelo impacto silencioso da sua presença, pelo contágio, pela aproximação. Não adianta nós sabermos as respostas certas ou cultivarmos uma imagem impecável de nossos relacionamentos, de nossas atitudes e de nossas escolhas, se não forem guiados pelo amor de Deus e ao próximo sem amor. Tudo perde o seu valor. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, superar as aparências requer da nossa parte coragem para olhar para dentro de nós mesmos com sinceridade. E para isso, é necessário fazer perguntas difíceis como: estou no caminho que Deus quer que eu esteja? O que tem governado as minhas atitudes? A verdade ou o desejo de aprovação? Minha fé tem me tornado mais humilde, mais compassivo, mais justo? A fé ensinada por Jesus não endurece corações, nem seca os nossos olhos. Não, pelo contrário, ela nos humaniza. Como canta, eu acho que é Jorge Camargo, ele numa de suas canções ele diz: Senhor, amolece o meu coração e molha os meus olhos. Ou seja, me dá sensibilidade para sentir a tua presença e viver em verdade. A fé genuína nos torna sensíveis. A voz de Deus, a dor do próximo, a verdade sobre nós mesmos. É essa sensibilidade que Deus quer que haja em nós. Mesmo quando nós estamos firmes na caminhada, precisamos permanecer atentos, abertos ao toque do Espírito Santo. Um coração duro é terreno fértil para orgulho espiritual e para auto-engano e para aparências. Mas um coração ensinável é espaço sagrado para o agir de Deus na vida daquela pessoa. Muitas vezes nós achamos que espiritualidade seja sinônimo de força, de robustez, de coragem, mas na verdade espiritualidade a espiritualidade é a força humana de vencendo um campo de ilusão espiritual. Deus não nos chama para sermos invencíveis, mas vulneráveis diante dele. Foi o próprio Senhor que disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Superar as aparências
significa aprender a viver pela fé e não pelo que se vê. Significa confiar que o Deus que nos vê em secreto continua nos moldando no silêncio. E isso somente é possível quando deixarmos de tentar sustentar uma imagem e passarmos a buscar autenticidade diante de Deus e das pessoas. Portanto, meu querido e amado irmão, reflita comigo neste dia. Que tipo de cristão temos sido? O de imagem bonita, mas essência vazia? Ou que, mesmo com falhas, deseja sinceramente ser transformado por Deus? A vida de aparências é mais comum do que nós imaginamos. E ela é muito perigosa porque engana os outros e, pior ainda, acaba enganando a nós mesmos a respeito de quem nós somos de fato. Por isso, devemos clamar como o salmista no Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Prova-me e conhece o meu coração. Se nós desejamos viver o Evangelho de forma profunda e verdadeira, o primeiro passo é permitir que Deus nos conduza à verdade sobre quem realmente nós somos, sem máscaras, sem filtros, sem desculpas. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.